Queridos irmãos, paz do Senhor a todos. Estamos de volta com a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, e hoje é a nossa quinta e última aula nesta série de estudos sobre as bem-aventuranças, onde estamos falando sobre a verdadeira felicidade para o povo de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao 12. E o desejo sincero do meu coração é que ao longo desses estudos o Senhor possa ter abençoado e edificado a vida de cada um dos irmãos. Que o Senhor nos abençoe em mais uma aula. Vamos para a leitura da Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje nós leremos dos versículos 9 ao versículo 12. São os versículos que vamos trabalhar na aula de hoje. E eu convido o irmão, a irmã, a pegar sua Bíblia, a Palavra de Deus, se reunir com a sua família e juntos estudarmos a Palavra do Senhor e, através da iluminação do Espírito Santo, entendermos o que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 9 ao 12, diz assim: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Graças a Deus por essa boa palavra. Vamos orar, meus irmãos, pedir ao Senhor que ilumine a nossa mente, o nosso coração e nos ajude no estudo da Santa Palavra de Deus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença, diante do Teu povo também, Senhor, e todos oramos, Senhor, para que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e abra os nossos olhos, como o salmista pediu, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Senhor, esse assunto que é de altíssima relevância para o Teu povo, a verdadeira felicidade, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós através da ética, Senhor, e dos valores do reino dos céus. Senhor, hoje estudando sobre os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, sobre aqueles que são perseguidos por amor a Ti, ó Pai. Senhor, fala ao nosso coração como o Senhor tem feito nas aulas anteriores. Abençoa a igreja CPM, abençoa, Senhor, os nossos irmãos, o nosso pastor, os presbíteros da igreja, os diáconos. Abençoa, Senhor, a EBD, Escola Bíblica Dominical. É o que nós pedimos, agradecidos, e o fazemos em nome do Senhor Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem. Como hoje é a nossa última aula, mais uma vez eu quero trazer essa belíssima imagem do Monte das Bem-aventuranças, com aquela vista ao fundo, o belíssimo Mar da Galileia, palco de inúmeras histórias tão maravilhosas como a chamada dos primeiros discípulos, o Senhor andando sobre o mar, acalmando a tempestade, a pesca maravilhosa, e realmente esse cenário é muito inspirador. E o monte também, que é belíssimo, né? Nós olhamos aí, vemos o local onde o Senhor Jesus pregou o seu mais importante sermão, proclamou as bem-aventuranças, né? Ou a verdadeira felicidade para o seu povo, e também realizou muitos milagres, como curas e ter alimentado uma grande multidão. Ao centro, aí os irmãos podem ver a Igreja das Beatitudes. É uma igreja que foi construída no começo do século XX, mas que ao longo dos séculos foi palco de inúmeras peregrinações. Então, queria deixar essa última imagem, né, para nós estarmos também encerrando esse assunto tão maravilhoso. O nosso plano de aula, meus irmãos, e como temos feito, hoje também vamos abordar 3 pontos. O primeiro ponto, aquelas considerações importantes, lembrando de alguns assuntos da aula passada e introduzindo assuntos novos que vamos abordar na aula de hoje. O nosso segundo ponto é falar sobre a bem-aventurança dos pacificadores, que é a 7ª bem-aventurança. E por último, a 8ª bem-aventurança, né? A bem-aventurança daqueles que são perseguidos por amor a Cristo e por praticarem
a ética do reino, ou a justiça, né, que o Senhor ele tem nos ensinado. Vamos para a nossa primeira parte da aula, meus irmãos, fazer algumas considerações sobre esse assunto tão importante. Primeiro eu quero reforçar um assunto que já tratamos nas aulas anteriores, mas que é de altíssima relevância para nós, que as bem-aventuranças são evidências de que o caráter de Cristo está na nossa vida. Os irmãos se lembram que nós falamos na primeira aula que Cristo é o bem-aventurado, que aquelas virtudes apresentadas ali nas bem-aventuranças são características do caráter do próprio Cristo. Cristo é o humilde de espírito, Cristo é o sensível, Cristo é o manso, Cristo é aquele que pratica a justiça de Deus, Cristo ele é o misericordioso, o limpo de coração, Cristo é o pacificador e Cristo é o perseguido. E uma vez que nós, meus irmãos, pelo novo nascimento, pelo poder de Deus, nascemos de novo, porque realmente só um poder sobrenatural para trazer mortos à vida, homens e mulheres que estavam mortos nos seus delitos e pecados, são ressuscitados e agora são feitos novas criaturas e são unidos a Cristo. E o reflexo do caráter do próprio Cristo também é visto na vida dos seus seguidores. Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 3 e 18, onde o apóstolo Paulo diz que nós, com o rosto descoberto, contemplamos, o Senhor e somos transformados de glória em glória, como a própria imagem do Senhor. E realmente essa é a vontade de Deus, que a cada dia os cristãos tornem-se mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, meus irmãos, são características dos salvos, daqueles que já são cidadãos do reino dos céus. Então, reforçando, as bem-aventuranças não são requisitos para alguém se tornar salvo, mas sim para os salvos. E as bem-aventuranças, elas não conseguem ser cumpridas pelo homem natural, porque só podem cumprir aqueles que, mediante a graça de Deus, foram feitos cidadãos do reino dos céus. Glória a Deus. Esses dois pontos últimos, meus irmãos, o primeiro falar sobre a ordem lógica e progressiva entre as bem-aventuranças, eu falei na aula 4, na aula anterior, e hoje eu quero dar uma repassada nesse assunto com os irmãos. E, em último lugar, mostrar que os valores do reino dos céus são totalmente opostos ao deste mundo. Isso eu quero deixar para o nosso último ponto, antes de finalizar a aula, como uma espécie de resumo, mostrar que a ética do reino dos céus, ou os valores do reino de Deus, meus irmãos, eles são diametralmente opostos aos valores, ou à ética desse mundo. E isso nós vamos mostrar para os irmãos no encerramento da aula de hoje. Este diagrama, este quadro, nós mostramos para os irmãos na aula anterior, na aula de número 4. E mostrando a ligação entre as bem-aventuranças e como elas seguem numa escala progressiva. E aí eu cito Charles Spurgeon, cito John Stott e também cito o pastor anglicano Martin Lloyd Jones. No seu livro Sermão da Montanha, ele faz questão de frisar que as bem-aventuranças elas são uma crescente na vida daqueles que nasceram de novo e aqueles que progressivamente aumentam na maturidade cristã e no seu relacionamento com o Senhor. Então, começando aí, irmãos, lembrando que são 8 bem-aventuranças ao todo, 4 delas mostram o nosso relacionamento para com Deus e as 4 últimas o nosso relacionamento para com os homens. E eu disse aos irmãos que isso tem a ver com a nossa comunhão vertical com Deus e a nossa comunhão horizontal com os homens. E que a nossa comunhão horizontal com os homens, ela depende da nossa comunhão vertical com o nosso Deus, ok? Vamos lá.
A primeira bem-aventurança, aqueles que são humildes, que passam por essa humilhação, e só assim, meus irmãos, é uma obra também da graça de Deus, que o homem pode ver a sua verdadeira condição diante de Deus, um miserável, carente da graça de Deus. E por isso ele torna-se sensível, penitente, chora em arrependimento. E agora ele tem um caráter dócil, submisso à vontade de Deus, que é o ponto 3. E aí nós vamos para a quarta bem-aventurança, que agora ele tem o desejo, meus irmãos, de praticar a justiça ou a ética do reino dos céus. Esse é o desejo dele, assim como o corpo dele precisa do pão e da água, a alma dele também anela ou deseja colocar em prática, né, a justiça de Cristo, que é imputada a nós pela fé, em tudo aquilo que ele faz na sua vida, em todos os seus relacionamentos. E aí então ele se torna uma pessoa misericordiosa para com os seus semelhantes, porque ele sabe que ele também foi alvo da misericórdia de Deus. É a quinta bem-aventurança. A sexta, agora ele age com sinceridade, primeiro diante de Deus e também diante dos seus semelhantes. E a sétima, ele por onde vai é um pacificador. Ele promove a paz, meus irmãos. E por causa disso, a conclusão é que esse tipo de vida ou essa conduta, ela incomoda, assim como a luz incomoda as trevas. A ética do cristão, a ética da igreja, meus irmãos, ela incomoda e por isso os cristãos ou seguidores de Cristo são hostilizados, tá? Essas são as características dos verdadeiros cristãos, como eu falei. Mateus 22 é onde Jesus resume toda a lei, meus irmãos, e os profetas, né? O primeiro mandamento, amar a Deus, é o vertical, como eu citei para os irmãos. E o segundo, o amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então veja que isso está resumido aí nas bem-aventuranças, os nossos compromissos para com Deus e também as nossas responsabilidades para com os nossos semelhantes. Hoje nós vamos estar vendo então essas duas últimas bem-aventuranças, lembrando aos irmãos mais uma vez que a última, meus irmãos, o fato de sermos perseguidos, ele vem em decorrência das 7 virtudes anteriores, uma vez que nós, na nossa vida, se reflete essas bem-aventuranças, o resultado, meus irmãos, não vai ser o reconhecimento do mundo, não. Não vai ser a aprovação do mundo, também não. Aliás, o próprio Jesus disse, lá em Lucas, né? Ai de vós quando todos vos louvarem, ou quando todos estiverem falando bem de vós, porque isso fizeram no passado com os falsos profetas. Mas aqueles que se identificam com Cristo, eles não devem esperar outra coisa senão hostilidade e perseguição. Vamos para a segunda parte da aula de hoje, falar sobre a sétima bem-aventurança, a bem-aventurança dos pacificadores. Tem alguns pontos a tratar com os irmãos. Desde a queda, os homens vivem sem paz, pois o pecado trouxe ao mundo guerras, conflitos e principalmente inimizade contra Deus. Meus irmãos, nós sabemos que Deus, quando fez o homem, lá no Jardim do Éden, eles viviam em total harmonia, em paz com o seu Criador. Mas que quando o pecado entrou na história da humanidade, ele desvirtuou, ele rompeu com essa paz. E desde então, o homem perdeu a paz que tinha com Deus e perdeu também a paz de Deus. E aí passou a viver em guerras e conflitos, consigo mesmo, com o próximo, com a sua mulher e principalmente com o próprio Criador. E isso, meus irmãos, passou a todos os seus descendentes. É por isso que, depois da queda, toda a humanidade ela vive sem paz. Ela vive em guerras, conflitos, mas a pior parte, vivem em inimizade contra Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte, queridos irmãos: entre os quais nós também outrora andávamos,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa condição. Agora também em Romanos, no capítulo 5, verso de número 10, o apóstolo Paulo diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja que essa é a condição que nós estávamos. E essa é a condição que estão todos aqueles que ainda não receberam Cristo como seu Salvador. Todos aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados e ainda não creram em Cristo. Eles estão numa condição de inimizade contra Deus. Mas Deus, meus irmãos, em sua maravilhosa graça, Deus que é o Deus da paz, através do Evangelho da paz, Ele enviou o seu Filho, o príncipe da paz, glória a Deus. E Deus foi quem tomou a iniciativa em nos reconciliar com Ele. E de novo, meus irmãos, reatar essa paz que foi rompida lá no Éden. Eu quero ler para os irmãos em Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo de número 13. Olha que texto maravilhoso. E o ponto diz assim: por intermédio do seu Filho, o Deus da paz, é assim que Deus é chamado, nosso Deus é o Deus da paz, nos reconciliou com Ele mesmo. E Hebreus capítulo 13, verso 20 diz assim: ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Glória a Deus. Vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. É Deus quem tomou a iniciativa, glória a Deus, de nos reconciliar com Ele, e fez isso através do seu Filho, o príncipe da paz. Eu quero ler também um texto no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos entender esse assunto melhor. Olha o que Paulo diz, meus irmãos, escrevendo aqueles cristãos da cidade de Éfeso. 2:12. Naquele tempo, estáveis sem Deus, sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele, Cristo, é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Verso 17. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Glória a Deus! Cristo é a nossa paz. Então, a nossa comunhão, a reconciliação e a nossa paz é restaurada mediante a obra redentora de Cristo, o príncipe da paz. Por meio do Evangelho da Paz, os cristãos são enviados ao mundo como pacificadores, promovendo a paz entre os seus semelhantes e reconciliando os homens com Deus. É interessante, né? Paulo diz que o calçar dos pés na preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho que nós anunciamos é o Evangelho da Paz. E é por meio desse Evangelho, meus irmãos, que nós somos enviados ao mundo como pacificadores, como aqueles que promovem a paz. E olha que texto interessante, Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo diz assim: após Deus nos fazer novas criaturas, no verso 17,
2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Meus irmãos, isso é muito sério, é muito importante. Uma vez que nós somos reconciliados, agora nós somos enviados como embaixadores, como pacificadores, como representantes de Deus, para que através da pregação do Evangelho da Paz, nós promovemos também, meus irmãos, a reconciliação entre os homens que estão em inimizade contra Deus e um Deus santo. E isso é feito por meio da pregação do Evangelho, pelo anúncio do Evangelho, da obra redentora de Cristo. Nós estamos, então, promovendo a paz, reconciliando os homens com Deus. E não só isso, mas também reconciliando os homens com os próprios homens. É isso que o cristão faz, meus irmãos. É isso que se espera de um verdadeiro cristão. Aonde ele vá, aonde ele chega, meus irmãos, ele não põe lenha na fogueira, pelo contrário, ele procura promover a paz. E a Bíblia diz em Romanos, no que depender de vós, tende paz com todos. O apóstolo Pedro diz na primeira carta, no versículo 3, que nós devemos buscar a paz e nos empenhar em buscar a paz. Hebreus diz também que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E terminando com esse ponto, meus irmãos, como filhos de Deus, somos bem-aventurados, pois herdamos não só a herança do nosso Pai Celestial, mas também as suas características. Ser filho de Deus significa que nós herdamos a herança do nosso Pai, mas não só isso. Nós também nos tornamos parecidos com Ele. Foi o que o Senhor Jesus disse aí mesmo no Sermão da Montanha, no capítulo 5. Deixe-me ler para os irmãos. Olha o que o Senhor Jesus diz sobre aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. No versículo 43 ele diz assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, pois ele faz nascer o sol, sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Entenderam, meus irmãos? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. É isso, meus irmãos. O cristão, quando promove a paz, ele dá provas que nasceu de novo. Ele mostra evidências que ele é um verdadeiro filho de Deus, porque o nosso Deus é um Deus da paz. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, Paulo diz o seguinte, meus irmãos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E aí no verso 2, Paulo diz, andai em amor, como também Cristo andou em amor e se entregou por nós, com oferta e aroma agradável. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E que o nosso Deus é? Um Deus de amor. Ele é um Deus da paz. E se espera que os filhos de Deus, aqueles que de fato nasceram de novo e realmente receberam a natureza divina, têm uma nova natureza, esses agora também, por onde vão, eles também promovam a paz. E assim, eles darão evidências, prova da sua filiação celestial. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. A terceira parte da nossa aula, nós vamos falar sobre a última bem-aventurança, a oitava. E como os irmãos podem observar, os versículos 10, 11 e 12, eu uni todos eles em um só. Na primeira aula eu disse aos irmãos que, embora o termo bem-aventurança apareça 9 vezes no texto, na verdade são apenas 8, porque as duas últimas, aqueles que são perseguidos por causa da justiça e aqueles que são perseguidos por causa de Cristo, se tratam dos mesmos seguidores de Cristo. Porque a justiça,
ali, meus irmãos, é a ética do reino, é os valores do reino dos céus. E só podem praticar essa justiça aqueles que nasceram de novo, aqueles que são verdadeiramente discípulos de Cristo. E por causa de Cristo também são perseguidos. É por isso que nós unimos essas duas últimas bem-aventuranças em uma só. Aqueles que são perseguidos por causa de Cristo e da sua justiça. E eu gostaria de tratar alguns pontos com os irmãos. Primeiro, essa perseguição não é abrangente, ela é específica, né? ou tem um caráter restritivo. É por causa de Cristo e da sua justiça. Com isso, nós queremos dizer que não são todas as perseguições que são uma bênção. Não é todo tipo de perseguição que é louvável ou que é uma bem-aventurança. Para isso eu quero ler um texto na carta de Pedro, no capítulo 4. Pedro diz assim, a partir do 12. Amados, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Veja, pelo nome de Cristo, por causa de Cristo, bem-aventurados sois. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio alheio, negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. É interessante, meus irmãos, porque nem toda perseguição contra os cristãos ela é louvável. Porque às vezes o cristão pode estar sofrendo perseguição por ser um malfeitor. Como ele diz, por ser um assassino, um malfeitor, um ladrão, ou por se intrometer na vida dos outros, por falar mal de alguém, caluniar alguém, ou por mexer com quem não deve. E por causa disso o cristão é perseguido, o cristão sofre. Mas Pedro está dizendo que nesse tipo de conduta, esse tipo de postura, não é louvável. Ela não é uma bem-aventurança. Pelo contrário, é uma desonra para o Evangelho, uma desonra para o nome de Cristo. Mas há um tipo de perseguição específica que é uma bem-aventurança. E qual é? É aquela que é feita quando nós nos identificamos com Cristo, por amor a Cristo, por sermos parecidos com Cristo. Quando as virtudes do reino dos céus, as bem-aventuranças, o caráter de Cristo, ele é refletido em nós. E nós nos parecemos com Cristo, vivemos a ética do reino, praticamos os ensinos de Cristo. E por causa disso, a luz de Cristo, ela reflete na nossa vida. E assim, a luz de Cristo em nós, ela vai incomodar as trevas. E por isso, mentirão sobre nós, nos injuriarão, calúnias sobre nós e nos perseguirão. Em muitos casos, até, meus irmãos, os cristãos serão martirizados. Mas Pedro diz, quando um cristão sofre por causa de Cristo, como Jesus também ensinou no Sermão do Monte, ele é bem-aventurado, porque sobre ele está o Espírito da glória e de Deus. Então veja que essa bem-aventurança ela é específica para aqueles que se parecem com Cristo. Segundo ponto, Cristo é o perseguido. E ao nos unirmos a ele e praticarmos os seus ensinos, também seremos hostilizados como Cristo foi. Em João 15, Jesus falou, não é o discípulo maior do que o mestre, e não é o enviado maior do que aquele que enviou. Se o mundo vos odeia, antes de odiar a vós, ele odiou a mim. Se perseguiram a mim, Jesus falou, também perseguirão vocês. Entenderam, meus irmãos? No capítulo 10 de Mateus, Jesus também, falando sobre o preço do discipulado, né? E é até interessante aí, que como nós costumamos falar, né? E temos aprendido também assim, a salvação é pela graça de Deus, é um ato da graça de Deus. Mas o discipulado, meus irmãos, ele tem um alto preço. E é ensinado aqui a renúncia e tantas outras coisas que Jesus ensinou para aqueles que verdadeiramente são seus discípulos. Olha só, Mateus capítulo 10. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais
e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Verso 21, diz assim: um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Quer dizer, por causa do nome de Cristo, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Aquele que realmente é um discípulo de Cristo vai dar provas disso, meus irmãos, perseverando e não negando o seu Senhor, mostrando todo o seu amor por Ele, mesmo que para isso, às vezes, ele tenha que passar pelo martírio. Ainda no capítulo 10, Jesus diz o seguinte, diz assim: todo aquele que me confessar, versículo 32, diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Vejam, meus irmãos, que esse é o preço do discipulado. Por causa de nos parecermos com Cristo, a luz de Cristo brilhando em nós, o caráter de Cristo refletindo na nossa vida, os homens nos odiarão, nos injuriarão, dirão falso testemunho, mentindo, nos perseguirão. E muitas vezes, como a história tem mostrado, os cristãos sendo perseguidos, sendo hostilizados, sendo martirizados, mas confiando, meus irmãos, naquela gloriosa promessa que não há nada, nem neste mundo e nem no porvir, não seja perseguição, perigo, morte, espada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Essa bem-aventurança é o resultado de todas as anteriores. É quando o mundo vê em nós os reflexos do caráter de Cristo. Pedro diz aí na primeira carta, capítulo 2, 21, que Cristo sofreu e que nós devemos seguir as suas pisadas. Paulo diz em Colossenses que assim como vocês receberam Cristo, andai nele, imite o exemplo dele, pratique os ensinos de Cristo e o resultado será a hostilidade do mundo. Veja, meus irmãos, ao sofrer ou morrer por amor a Cristo, os cristãos se unem a um seleto e honrado grupo formado por profetas, apóstolos e inúmeros cristãos do passado que sabiam que padecer pelo Senhor é uma grande honra. Glória a Deus, meus irmãos. Essa é a promessa para aqueles que são perseguidos por causa de Cristo e da sua justiça. Jesus disse: não fiquem tristes, não se abalem, exultai, alegrai-vos, porque assim perseguiram os profetas no passado, perseguiram os apóstolos no passado, perseguiram a igreja primitiva, perseguiram os cristãos durante a reforma protestante, todos aqueles que praticam na vida deles, meus irmãos, a ética do reino dos céus, serão perseguidos, martirizados, mas Jesus disse: grande é o vosso galardão do céu. Glória a Deus, meus irmãos. Ou como diria o apóstolo Paulo, né? Que por causa de Cristo eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Paulo foi morto por se identificar com Cristo, por amor a Cristo, mas ele escrevendo para Timóteo, ele diz: Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé no Senhor Jesus, eu não neguei Cristo. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não só a mim, Timóteo, mas a todos os verdadeiros cristãos, todos aqueles que verdadeiramente demonstrarem o seu amor por Cristo, forem injuriados por Cristo, e aqueles que amarem a sua vinda. Oh, meus irmãos, que promessa maravilhosa! E os cristãos primitivos, nós lemos no livro de Atos, os discípulos orando, se alegrando por se sentirem, foram achados dignos de padecer pelo nome de Cristo. Paulo, em Antioquia, em Atos 14, Paulo foi apedrejado, pauladas, deixaram ele quase morto, mas Paulo ainda entrou na cidade e exortou os irmãos dizendo que é por meio de muitas tribulações
que nós entraremos no reino dos céus. Glória a Deus, meus irmãos, que promessa gloriosa. Vale a pena sofrer por Cristo, vale a pena sofrer pelo Evangelho, meus irmãos. Como Paulo diria, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus por isso. Que promessa gloriosa. Querida igreja, chegamos ao final da nossa aula e como uma forma de resumir tudo o que nós falamos nessa série de estudos sobre as bem-aventuranças, uma forma de fixar também tudo o que foi falado até aqui, como nós temos falado que as bem-aventuranças são a ética do reino, os valores do reino dos céus, que estão em oposição aos valores desse mundo. Nós gostaríamos de resumir toda a nossa série nesse quadro e fazer um contraste aqui entre os valores do reino dos céus ensinado por Jesus e os valores desse mundo, que o mundo tanto valoriza e tanto estima. Nós vamos ver que estão em total oposição. Vamos lá. Primeiro, o discípulo de Cristo é humilde, mas esse mundo, o que ele valoriza é o egoísmo, o orgulho próprio. Não é assim, meus irmãos? Pessoas em si mesmadas, que olham somente para si mesmo, só se importam consigo mesmo. Enquanto o cristão ele é sensível e lamenta o seu pecado, vive em penitência, se arrependendo do seu próprio pecado e de todo o mal que o pecado causa no mundo, os homens desse mundo são autossuficientes. É assim que os homens agem, meus irmãos. Enquanto o cristão ele é manso, porque foi amansado, é submisso a Cristo, as pessoas desse mundo agem com total selvageria. Brigam, se ferem, agridem as pessoas, tudo para fazer valer o seu ponto de vista e a sua vontade. 4. Enquanto o cristão ele deseja a justiça divina, viver o ideal de Deus para a sua vida, os homens querem impor pela força a sua própria justiça. 5. Os cristãos são misericordiosos. As pessoas desse mundo, meus irmãos, são indiferentes. Elas não se preocupam com o sofrimento alheio, só se preocupam com seu próprio umbigo. Veja, os irmãos. 6. Enquanto os cristãos são sinceros, retos de coração, o mundo age com hipocrisia, finge, esconde as suas verdadeiras intenções. 7. Enquanto cristãos são aqueles que promovem a paz, são pacificadores. Veja, os irmãos, o mundo vive em contenda, em pé de guerra, pronto para brigar. É assim que eles vivem. E por último, meus irmãos, enquanto o cristão é perseguido por causa de Cristo, por ser parecido com Cristo, estar unido a Cristo, esse mundo se une contra Cristo e persegue os discípulos de Cristo. Essa é um quadro das bem-aventuranças, meus irmãos. Mas essa, sem dúvida, é a verdadeira felicidade para o povo de Deus, que é tão diferente daquilo que o mundo tem como felicidade. Graças a Deus. E assim nós chegamos ao final desta série de estudos. Foram 5 aulas falando sobre as bem-aventuranças. Realmente espero que o Senhor tenha abençoado a cada um dos irmãos, que as aulas tenham sido de edificação espiritual para a vida de toda a igreja. Quero agradecer à ICPM, ao Conselho da Igreja e principalmente à IBD, a Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor continue abençoando a vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.